situação real você não vai conseguir pensar, ou você vai fazer o que você sabe, ou você não vai fazer nada. Então eu queria cansar o cara tanto que ele não lembrasse o nome dele. Então ou ele ia fazer o que ele sabe, ou ele não ia fazer nada. E aí eu consegui fazer isso com perfeita maestria, né? Como a gente sempre bem sabe fazer. Com essa risadinha sádica ainda. Né? Criatividade não falta. Fala, meus amigos, você hoje, manezinho da ilha, que adora ir ao Mercado Central para comer um bom pastel de camarão, bem como levar a sua família para passear na Ponte Hercílio Luz, que agora está liberada novamente para visitação. Hoje, liberado. Agora tá bonito de novo. Acho que ficou um tempão em obra, só acredito, eles estão finalizando ainda, mas o pessoal já liberou, porque eu andei vendo umas boas fotos do pessoal lá na região. Para você que não conhece, para você que é de lá, um grande abraço. Para você que não conhece, vá conhecer Florianópolis, que é um lugar extraordinário, tenho verdadeira paixão pelo estado de Santa Catarina. Dando início, mais uma vez, à nossa cultura de segurança, mestre Flávio Gavloski. Terceira aula. Bom demais. Terceira aula, não, terceiro episódio. E aí, o que nós vamos discutir hoje, cara? Você tinha me comentado alguns dias atrás, e por incrível que pareça, eu estava na linha de tiro esse fim de semana conversando com os alunos, e aí me veio mais um insight na cabeça quando a gente conversava até um pouco da questão das retenções das armas de fogo e afins, sobre artes marciais e defesa pessoal. E aí, mestre, o que a gente pode falar sobre isso? Cara, então, isso é uma briga muito antiga, muito antiga. Se você for levar pelo lado histórico do negócio, é plausível você entender e considerar do porquê que isso se tornou uma briga tão antiga, tá? Porque assim, se a gente for pegar, tem algumas formas de a gente separar isso. Tem a forma atual de arte marcial e tem a forma histórica, tá? Que embora pareçam ser a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. E aí nos traz a questão da defesa pessoal, que daí é um outro segmento, que é o pessoal que fica batendo, né, nessa tecla, dizendo que usa a arte marcial como defesa pessoal e tá tudo bem, não sei o quê. O cara tenta argumentar e justificar de todas as formas possíveis. E não é tão preto no branco assim, não é tão simples assim que a banda toca. A arte marcial ela pode te ajudar? Sim, mas você utilizar ela como sendo o único princípio na questão de autodefesa vai te complicar. E para a gente começar a entender isso, a gente tem que entender de fato do que a gente está falando, né? No quesito de defesa pessoal, no quesito de arte marcial, ciência, proteção, autodefesa e afins. Até pela questão dos leigos, né, mestre? Que muita gente entende que a arte marcial também é uma coisa para defesa pessoal. Exatamente. Eu acho que é o mais comum de... E é aí que o pessoal se confunde bastante e acaba tomando uma doutrina, né, errônea ali no meio, e em muitos dos casos acaba se prejudicando, né, e muitos dos casos acabam perdendo até a própria vida com isso. Então assim, arte marcial, se a gente for puxar lá do quesito histórico mesmo, lá atrás. Então, marcial vem da questão de Marte, né, o deus romano da guerra, perfeito. E a arte vem da questão da própria cultura ali, de cada região, do aspecto filosófico e artístico. Então, uma arte marcial, que é aquelas famosas, se a gente fosse puxar aí, por exemplo, em filmes ou documentários, ou semelhantes, são aquelas cerimônias pré-guerra, que os caras pintavam e etc. Faziam toda aquela fazer toda aquela cerimônia pro combate. Então essa é a parte artística, arte marcial da guerra, né? Essa coisa de Marte mesmo, né? Que era de influência do deus romano. Só que o que representava a arte marcial nesse conceito de guerra? Era a parte do combate, onde o guerreiro ele precisava aprender a atacar, se defender e matar na parte do corpo a corpo, certo? Onde ele não utilizava ali em sua totalidade as armas. Às vezes complementava, mas nem sempre. Então ele não ia usar necessariamente o arco e flecha, a lança, o escudo, que mais? Dependendo aí do século, a besta, certo, ou a catapulta, ou etc. e afins, né? Mas assim, é mais a questão do corpo a corpo mesmo. Então ele precisava ter um complemento, ele já era um safo daquela coisa que, cara, eu não posso depender exclusivamente da minha arma. Eu preciso saber me defender sem a minha arma
Também, eu preciso conseguir matar o cara do outro lado, porque senão ele vai me matar. E se eu estiver desarmado, eu preciso saber, né, lidar com isso. É aí onde entrava a arte marcial. Então já começa esse lado diferente. Então se a gente pegasse lá, tem a questão da arte marcial dos dias de hoje, a arte marcial do passado e a defesa pessoal. São 3 coisas completamente diferentes. A arte marcial do passado já não pode ser utilizada no conceito de defesa pessoal hoje, por quê? Porque na guerra você não tem nenhum tipo de legislação vigente ali. Embora a gente sempre tenha aquela ideia de, não, defesa pessoal, você vai fazer de tudo para sair vivo, etc e tal, mas beleza, você sempre vai fazer isso com base na sua Constituição. Então, se você, por exemplo, se você precisa atirar em alguém, se você precisa esfaquear alguém, se você precisa morder alguém, enfim, você vai fazer alguma coisa, mas você vai fazer isso estando certo, ou mais próximo disso, né? Utilizando ali do artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. Correto. Na arte marcial, não. Cara, você vai pra frente e você vai continuar matando, e não interessa se você vai morrer. O importante é que você vai garantir que o seu inimigo não vai voltar para casa. Certo. Mesmo que isso signifique você não voltar para a sua. Casa. Já na defesa pessoal, não. Você quer voltar para casa. Não é? Você não quer, necessariamente matar o cara. E isso inclui, muitas vezes, você nem sequer precisar entrar em combate. Você já não estar lá, né? Exatamente, sair correndo, enfim, fazer algo do tipo, justamente para evitar esse confronto. Isso seria a arte marcial mais voltada, mais primitiva, digamos assim. Não diria nem tradicional, diria tipo primitiva. Né? Lá atrás mesmo, para que os caras usavam a arte marcial em si. Aí a gente avançando aí alguns séculos à frente, a gente chega na arte marcial tradicional hoje, que ela é mais focada na parte esportiva do negócio. Tá? Como aconteceu essa transformação exatamente, não tem como dizer, porque isso não foi um processo do dia para a noite. Não foi assim, agora vamos virar um esporte. Isso foi uma questão de evolução. Certo. Porque essa questão de, como pode dizer, duelos, enfrentamentos, disputas, isso já existe há muito tempo. Tá? Então, se você novamente pegar em base de filmes, alguns documentários, você sempre vê aqueles caras lá que ficam duelando, né? Eles assinam lá o tratado de duelos até a morte, onde os caras ficam lutando, etc. Aquela questão de honra, né, cara? Isso. Então, assim, sempre existiu. Né? Então, isso servia tanto para lutar com agressores externos, certo, que invadiam ali o território, seja um país, uma ilha ou algo do tipo, até mesmo para... Entre eles ali, né? Se a conversa não dava certo. Alguma desavença ali, ou talvez o mesmo território, ou algo semelhante, e aí eles iam resolver esse problema. Né? Então, sempre existiu essa questão do torneio, da competição, mas antigamente era aquela coisa de, tipo assim, levar até o cara à morte. Né? Não era comum, né, essa coisa de um dos oponentes saírem vivos. Nem deixar o cara ficar vivo. Exatamente. Né? Acontecia? Sim, não era típico. Né? Às vezes acontecia, mas não era o objetivo. Né? Normalmente eles assinavam um tratado estando cientes de que sim, eles poderiam estar morrendo naquele Traçando até uns pequenos paralelos que a gente vê, né, mestre? Nos filmes hollywoodianos, né? Que normalmente o mocinho tomou uma surra, ou o cara machucou alguém da família dele, o irmão dele, né? O Van Damme tem vários filmes nesse sentido, que ele vai lá pra vingar o colega, o irmão, e na hora do final ali ele faz o cara dizer matei, ou tipo, não mata o cara, né? Questão de, nossa, não era muito bem que terminavam as coisas desse jeito, terminavam as coisas, né? Eu matava sempre. Um filme que ilustra bem essa ideia, que é bem bacana também, é aquele com o Jet Li, que, se eu não me engano, é o Mestre das Armas. Esse filme é muito legal. Que ele faz vários torneios, ele quer ser o bonzão lá, ele ganha todo mundo. Sempre tem aquela questão do cara ficar assinando lá. É muito legal um contrato ali, né, cara? Ele mostra pra todo mundo, eles assinaram, eles estão cientes, o cara vai lutando, e aí ele passa por toda aquela transformação de que, tipo, não, isso é errado, isso aqui é só pra, tipo, né, enfim, toda aquela filosofia. Nada contra, né, mas assim, é uma outra vertente ali dentro das modalidades, né? Que eu também sempre achei super interessante, mas não é a visão ali da questão da defesa pessoal em si. Certo. Então, pra gente, né, dando sequência nessa questão da arte marcial hoje, ela ainda é muito focada na parte esportiva. E não tem nada de errado com o esporte. Muito pelo contrário. Amo o esporte. Né? Eu até pouco tempo atrás fazia o curso de educação física. Eu simplesmente larguei mão, mas porque tipo, eu vi o que eu precisava ver na faculdade e tá bom. Tá massa. Mas nunca foi assim, tipo, um negócio que tipo, eu quero. Enfim, mas era legal.
E assim, eu sempre falava, né? O pessoal falou, pô, eu tô fazendo educação física, tipo, é o meu trabalho gostar de esporte. É tipo um administrador falar que, tipo, não gosta de papel. Cara, você tá no não lugar gosta errado. de matemática, não gosta de números, sei lá. Tipo, você tá no lugar errado. É tipo o cara, sei lá, você querer, tipo, fazer veterinária, medicina, mas, tipo, não gosta de sangue. Tem medo de bicho. E, o cara literalmente termina, cara, não tem nada, tá tudo bem, mas assim, você tá na profissão errada, vai fazer outra coisa. Tá na hora de repensar isso, Exatamente. né? Então eu falo, cara, é o meu trabalho gostar de esporte, então eu não tenho nada contra nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de atividade. Eu sou fã de todos. Se você se movimenta, eu apoio com certeza. Sim. Ponto. Eu acho que até tem essa questão, né, mestre? Isso ter criado uma parte, um foco bem esportivo, porque as artes marciais viraram um método das pessoas se manterem exercitadas e tendo uma qualidade de vida, né? Eu trago esse paralelo e, mais uma vez, não é nada específico com a arte marcial, né? Eu sou faixa preta de judô, sou praticante de jiu-jitsu já há um bom tempo também. O judô também é uma arte marcial muito antiga, podemos chamar aqui milenar. Sempre teve uma tradição muito grande olímpica, Sim. né? O jiu-jitsu de um tempo pra cá, eu acho que com a questão do MMA, né? Depois que tirou aquela história do vale tudo, de ser uma briga de rua num lugar fechado e profissionalizar aquilo, também virou muito um esporte, né? A gente tem próprias academias aí, jiu-jitsu para todos, né? Do cara que tem limitações só para mulheres e tal. Eu sinto, eu falo do jiu-jitsu em específico, né? Dentro das academias, e não generalizando, mais uma vez, nada pessoal, mas que eles têm muito essa pegada que, pô, você tá pronto para competir, porque isso aqui ganhou um campeonato, essa posição aqui, você viu, fulano ganhou o mundial, né? E a defesa pessoal, que teoricamente seria o foco mais antigo das artes marciais, ela parece que vai ficando um pouco de lado, né? Sim. Porque assim, isso acaba pegando, né, em alguns conceitos mais primitivos ali do próprio ser humano, né? Primeiro, né, se a gente for pegar a questão da defesa pessoal, então já viu ali que, né, já falou que a defesa pessoal bem nas antigas era uma pegada diferente, aquela coisa bem de guerra, sanguinária, né? viver ou morrer, mesmo que signifique você morrer, mas você vai levar o máximo de inimigos com você. Já nos tempos de hoje já não é assim, já não se aplica, até porque não faz sentido você sair na rua matando todo mundo a todo E entra até aquele fair play do negócio, né? Exatamente. Meio futebolístico, assim, não sei se eu tô falando uma bobagem muito grande. Não, mas é exatamente isso, que é o que eu ia entrar agora, que é uma questão assim, ele desperta aquele senso de competição, né, de autoridade, de um certo glamour, de uma conquista, né? Então, muitas pessoas acabam buscando essa questão de querer treinar a defesa pessoal, mas elas acabam meio que se decepcionando. Porque na defesa pessoal você não tem nada disso. Você não tem pódio, você não tem medalha, você não tem patrocínio, você não tem nenhum tipo de honraria. Exatamente. Não tem nada. Você não, e o pessoal ele vai e entra, mas ele meio que sente falta. Sim. Ele, mas eu não vou ganhar nada? Fala, cara, você já ganhou. É você, voltar vivo pra casa. Esse é o seu maior bem. Aí a gente acaba entrando em outras coisas, as pessoas sempre achando que tem que ganhar alguma coisa, né? Exatamente. Mas isso é assunto... E tá tudo bem. Não tá errado, né? Não é um problema. Só que você tem que estar presente que esse não é o foco. Né? Você, por exemplo, você... não tem problema você querer competir, igual, por exemplo, acontece muito de alunos, principalmente alunas, né? Alunas vêm até a academia, sem treinamento, queria fazer o cali, queria fazer o combate, queria fazer a modalidade tal. Aí eu vou, apresento, mostro, pô, show de bola, vou querer fazer, mas me diz uma coisa, esse tal de combate aí emagrece? Ela fala, olha, né, o meu trabalho, o meu foco, o meu objetivo é fazer você chegar vivo em casa. Eu não estou dizendo que não existe uma queima calórica, afinal você vai estar em movimento. Essa queima caloria é num livro, né, cara? Exato. Então, assim, posso pôr mais um pouco de café pra você? Obrigado. Existe essa queima, né? Mas assim, se você, por exemplo, talvez emagrecer, talvez ficar mais forte, é o que a gente chama de efeito colateral e não de objetivo. Então assim, você vai treinar o combate, talvez você emagreça, talvez você fique, sei lá, mais musculoso, talvez você fique mais tonificado, mas assim, isso é uma consequência e nunca foi o objetivo do treino.
O meu objetivo é fazer com que você chegue vivo em casa. Sim. Ponto. Se você quer emagrecer, eu tenho N profissionais, né, Que vão te ajudar especificamente a isso, né? Exatamente. Pô, falei, fazer educação física. Eu pego N contato desses caras e falo, ó, todos esses caras aqui vão te ajudar a emagrecer da forma que você quiser, mas não sou eu essa pessoa. Até falando isso por experiência própria, mestre, né? Quando eu comecei a treinar com vocês dentro da aba, nos cursos, né, de facas e afins, eu tava uns 30 quilos acima do meu peso natural hoje. Peguei uma época que eu fiquei profundamente indisciplinado quanto à manutenção da minha forma física. Hoje sou outra pessoa, tô mais leve, tô treinando todo dia, tô me sentindo bem. E o que fez eu começar a pensar que o meu físico tinha que estar bom era quando a gente começou os combates, a movimentação, o fôlego, né? Porque eu pensei o seguinte, falei, gente, mas se em 20 segundos eu já fiquei totalmente esbaforido, imagina eu sob estresse com uma faca que não é de plástico, é uma faca de verdade, e é um cara que, assim, por mais que você pegue pesado na medida correta, na hora correta, com nós, instruendos, eu imagino que na rua o troço é muito mais violento do que... É diferente, né? é diferente. É diferente, né, cara? É um cenário totalmente hostil, incontrolável, né? Porque, assim, aquilo que a gente coloca dentro do treinamento é que a gente sempre vai tentar levar o treino o mais real possível, tanto quanto seguro. Então, assim, é o que eu falo para os alunos, não adianta nada você vir aprender a se defender aqui dentro, né? Ou melhor, desculpa, não adianta nada você vir buscar aprender a se defender lá fora se você não consegue fazer isso aqui dentro. Sim. Não adianta, vou aprender a me defender de um cara que vai me atacar na rua com uma faca. Mas beleza, você vem, faz, sei lá, tipo 40 minutos de aula e já sai com o ombro deslocado porque você fez o bagulho de mau jeito, ou porque o outro cara aloprou demais. O cara me quebrou uma articulação aqui. Então, assim, tem que ter, né, um equilíbrio entre o mais real possível, mas assim, também tanto quanto seguro. Sim. Então a gente jamais vai conseguir, de fato, chegar a uma situação real. Por mais que a gente tente, por mais que a gente crie os vários cenários possíveis, não dá para ser feito. Qual que seria o cenário real perfeito? Seria se eu utilizasse uma ferramenta real, por exemplo, uma faca, uma arma de fogo real. Eu tenho que te esfaquear para você sentir. Isso, exatamente. E, cara, eu teria que ter uma intriga muito grande com o cara ali, né, a ponto de querer matar ele. Falar, cara, agora você vai ver se essa Agora você vai morrer, né? Exatamente. O que não é, normalmente não é o caso, né? Às vezes o pessoal até que gera uma intriga ali interna, mas assim, é coisa tipo... Coisa boa, sadia, vamos dizer assim. né? Aquela coisa de tipo de amigo de infância, assim, Exato. tipo, brigou, deu 15 minutos, eles já estão rindo de novo e já nem lembra mais por que tava brigando. Tá né? tranquilo. Normal. Né? E essa diferença da defesa pessoal já começa pelos fundamentos que você encontra. Quer ver? Por exemplo, clássico. Não sei porquê, mas de uns tempos pra cá, uma modalidade de combate que tem ganhando muitos holofotes é o boxe filipino. Né? Prato Cubs, o Pangamuti, como você preferir chamar, são todos sinônimos para a mesma coisa. Tá? Mas é o boxe filipino, que a gente também chama aí de boxe sujo. Show de bola, muita gente tem visto vários vídeos aí, é bacana, vê em filme também, é legal, parece funcional, de fato é funcional, né? Ele é bem agressivo. E aí a pessoa, eu quero treinar o boxe filipino, mas eu quero treinar tipo, como defesa pessoal. Eu falo, cara, não vai rolar, não é interessante. Aí fala, por quê? Você acha que não funciona? Não é que não funciona, ele funciona, né? Só que assim, é diferente. Tá, e se eu treinar como defesa pessoal, se eu treinar como uma arte marcial, também não vai rolar. Porque você não vai competir no boxe sujo, né? Exatamente, assim... Mesmo porque acho que cada luta... existe a competição do boxe filipino e tal, só que daí tipo, é aquela pegada mais esportiva. Maquiado, né? Isso, mas se você utilizar o boxe filipino como ele tem que ser, ele não serve nem para defesa pessoal, nem como uma arte marcial. Você fica num limbo ali, né? Exatamente. Ele, assim, ele te ajuda em ambos. Certo? Se você pegar ali o conceito, alguns fundamentos, você consegue aplicar em ambos os cenários. Ele vai te ajudar muito. Tanto como a defesa pessoal pode te ajudar na arte marcial, a arte marcial vice-versa, na defesa pessoal. Só que você não pode aplicar o extremo. Um exemplo clássico que eu sempre coloco para o pessoal, né, para os alunos assim. Eles falam, mas e se eu for enfrentar um cara que faz Muay Thai, por exemplo? Depende. Né? Se eu pegar um aluno do combate, um combatente, e colocar para lutar com um cara do Muay Thai, valendo exclusivamente as regras do Muay Thai, provavelmente ele vai perder até, né? Cara, perder não. Eu acho assim que
muito dificilmente ele chega no final do primeiro round. Não sei se no Muay Thai é round, assalto, enfim, mas, né, ele não chega no final do primeiro tempo. Né? Ele deve durar aí seus, talvez, 1 ou 2 minutos, com sorte 3 minutos, e ele vai apagar. Porque não dá, não tem condições. Ou né? mesmo você pegar, sei lá, um boxeador, uma coisa assim também. Podia ser um boxeador, podia ser um cara que fazia karateca. capoeira, um karatê, não interessa a modalidade. O combatente ele não é treinado para ficar... Trocando porrada, vai. Trocando porrada, mas assim, ficar longos tempos competindo, lutando ali, querer, tipo, levar a luta por mais tempo. Não, o objetivo é fechar o mais rápido possível, de cerca de 15 segundos. É aquela velha máxima de você explodir e conseguir encaixar 2, 3 golpes traumáticos que você vai embora na sequência, né? Exatamente. E o contrário prevalece. Se eu pego lá o cara do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do Judô, do Taekwondo, não interessa qual modalidade que seja, coloca o cara para lutar contra o combatente nas regras do combate, ele vai tomar tanta blitz que, né, provavelmente... Aí já era, porque assim, cara, é um negócio, tipo, surreal. Tipo, o cara não tem como... se o combatente for, digamos assim, vacilão, burro, né, e querer tentar jogar algo um pouco mais no corpo a corpo, assim, provavelmente ele vai se encrencar um pouco. Mas se ele for safo, cara, ele já vai utilizar de todas as armas possíveis que ele tiver, seja armas de lâmina, de impacto, improvisada, de fogo, Sim. controle de distância. Se ele for ainda mais safo, ele já não vai nem estar mais lá. Na hora que o conflito começar, o cara já foi faz tempo, né? Eles nem vão saber onde é que o combatente tá. Mas, cara, vai ser aquela coisa de, tipo, facada no pescoço, Exato. 30 tiros no peito, enfim, né? Porque ele vai eliminar a ameaça, Sim. certo? Eu acho que, assim, mestre, trazendo um pouco em miúdos, e eu volto a falar das artes marciais que eu tenho um pouco mais de experiência, né? Basicamente lutas agarradas, lutas de solo, né? E eu comecei a ter um pouco mais de contato com o boxe sujo, o Kali e tal, quando eu comecei a treinar com vocês, né? Uma das coisas que foram muito recorrentes, por mais de 10 anos da minha vida, eu pratiquei essas artes marciais que eu havia citado antes. Uhum. E eu já devo ter questionado isso você em alguma instrução, e o próprio Silveira, mas isso pode? Tipo, sei lá, chuta o saco do cara, arranca a orelha dele fora, morde o cara, né? Cospe na cara dele, sei lá, dissimula, né? Uhum. Isso pode, e você prontamente, o Silveira também fala, cara, isso aqui é defesa, é sobrevivência, não pode, tem ponto, deve. nem categoria de peso. Tipo assim, a gente tem muito aquela questão do jiu-jitsu, de alavancas, e sim, por uma luta específica, um contra o outro, de solo, em ambiente fechado, controlado, cara, isso faz muito sentido. Você consegue muitas vezes ter um bom resultado em cima de uma pessoa mais pesada do que você, Total. né? Assim, e ao contrário disso que eu vejo na questão da rua, o mais forte vai esmagar o seu crânio no meio-fio, porque ele tem 30 quilos a mais que você, ele aguenta tomar mais porrada que você, né? E ele vai te arremessar contra as coisas, ele vai conseguir fazer, teoricamente, coisas mais lesivas, unicamente pelo peso e a força que ele tem, cara. Exatamente. Né? Ali vira uma coisa que, tipo assim, você não vai cair de costas num tatame, você vai cair de costas numa calçada, né? Você vai, então, tipo... O pessoal fala, mas assim, aí eu continuo batendo, falo, cara, arte marcial, defesa pessoal. Não, mas aqui na minha academia, no meu CT, o meu mestre, o meu professor, ele ensina a modalidade mais voltada para a defesa pessoal mesmo. Eu falei, cara, ainda não, porque assim, mais voltada ainda não é um negócio. Sim. Né? E até fazendo um parênteses, né, mestre? Tipo, máximo respeito por todos os praticantes de artes marciais. Eu gostaria que eu fosse... Meus filhos também vão ser inseridos nas artes marciais como eu fui desde criança. Acho que isso é fundamental. Sim. E, pelo amor de Deus, né? O cara que tem algumas faixas pretas não quer dizer que ele não saiba nada. Muito pelo contrário. Não. O pessoal acha que isso é alguma picuinha, né? Muito pelo contrário, cara. Cara, são coisas completamente diferentes. Tipo assim, chega assim, Rafa, vamos lá, me diz pra mim, o que você considera como melhor? Um carro ou um avião? Depende. Pra que o meu uso, né? Mas assim, detalhe, ambos levam passageiros, ambos têm pneus, ambos precisam de pilotos, ambos, né, precisam do combustível, ambos são meio de transporte, ambos vão te levar para onde você quer. Sim. Né? Mas são diferentes. Bem diferentes. Você não usa um avião para ir no mercado na esquina. Na verdade, nem você carro, usar um carro. Nem um carro para ir para a Europa, né? E nem um carro você vai, sei lá, pro Japão. Né? Mas assim,
São nem melhor, Nem pior. nem pior. Diferente, Diferentes. Né? Arte marcial, defesa pessoal, a mesma coisa. Não é nem melhor, Nem nem pior. pior. Diferentes. Tanto que eu sempre falei, né, de não existir, e essa é uma discussão grande, né, que muita gente fala, né, qual que é a melhor arte marcial? Eu sempre acreditei no bom operador dessa arte, né, e não Exatamente. a melhor, não, essa aqui, se você pegar faixa preta, você vence qualquer coisa. Exatamente. Não, acho que o bom operador daquilo, né. Aí o cara fala, mas o meu professor, o meu não sei o que, ele coloca já voltado à defesa pessoal. Tipo, falar, eu tô fazendo aula de escola, mas eu tô fazendo aula de carro, mas voltada pra pilotar moto, assim. Mas você tá andando de moto? Não, mas o meu professor ele tá me dando todas as dicas como se fosse uma moto. Tá vendo? Se eu falo isso em voz alta, parece estúpido, né? É tipo assim, uma dica, ele tá me dando mais um foco ali pra pilotagem de fórmula. Né? Mas você tá andando com um K, assim, não, mas tem tudo a ver com Fórmula 1. Não, mas tem 4 rodas, saca? Mesma coisa. Né? Então, assim, é diferente. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo. Tá, me diz uma modalidade qualquer, porque senão os caras vão achar que eu tô de perseguição. Savate. Savate, tá bom. O cara vai treinar Savate. Eu nem sei se tem aula de Savate no Brasil, mas deve ter. Tem. Já vi uns caras... Eu lembro só dos convéses dos navios, os caras têm bicuda de madeira no outro. Não, tem. Da hora pra caramba. Mas beleza, Savate. Aí o cara falou, vou treinar Savate, mas com o meu foco em defesa pessoal. Eu falei, então tá bom, cara. Mas assim, defesa pessoal, você engloba outras coisas que normalmente não é visto. Como, por exemplo, você tá andando na rua e o cara saca uma faca. Você sabe lidar com o cara com uma faca? E se você tá com uma faca? E se ambos estão com uma faca? Porque aqui a gente tem um cenário de autodefesa, tem a defesa de decal e o combate com faca. Se você está num ambiente confinado, quando eu digo confinado, não estou dizendo que você tá trancado numa sala, mas você está no elevador, você está num ônibus, você está num corredor, né, que entra essa questão do ambiente confinado. Aí já passa de combate com facas 1 para combate com facas 2, né? Que é um outro cenário. Se ele está com uma arma de fogo, se ele está com um objeto, se ele está com uma arma improvisada, se ele está drogado, se ele está alterado, se ele tem um artefato explosivo. Vamos ir um pouquinho mais além. Digamos que ele tenha uma arma, ele tenha uma faca e você, em teoria, sabe se defender, ótimo. Só que você tá com, sei lá, sua namorada ou sua mulher... Tem mais gente que depende de você ali. Seu pai na rua e ele não coloca a faca no seu pescoço, ele coloca a faca da pessoa do lado. Você sabe se defender, mas você sabe defender outra pessoa? Você sabe negociação? Você sabe quais palavras não utilizar para incentivar ainda mais a agressão do seu inimigo? Às vezes você pode achar que tá fazendo uma coisa boa e tá piorando o cenário, né? Exatamente. Cara? E tudo isso você vê na arte marcial? Não vê. E eu não tô dizendo que você não vê como uma coisa ruim, tô dizendo que você não vê porque não precisa. Lá o cara lá do judô, ele precisa entender de legislação? Não, ele não precisa entender disso, ele precisa saber do quê? Ele precisa entender das regras do esporte. Exato. Ele não precisa saber se ele vai ser preso por, tacar a cabeça do cara, quebrar a cabeça do cara no asfalto. Dá uma queda muito forte. Então é um tipo de coisa assim, que o cara não precisa saber, ele não precisa saber quais são os princípios legislativos, desdobramento legislativo sobre o que pode ou não pode, ele não precisa saber técnicas de negociação. Por quê? Ele não vai negociar com ninguém. É ele e o cara que está na frente dele. Ele não tem que saber quais palavras ele pode utilizar. Ele não precisa ter aquela coisa de tipo assim, em uma situação de conflito específico você vai sair correndo. Por quê? Porque o cara não sai correndo. Porque ele passa todo o treinamento dele ouvindo aquela vozinha do treinador lá, tipo, vai pra frente, não desiste. Cantando números, informando uma sequência que o cara tem que colocar, né? Aquela coisa toda meio maquiado, ele sei lá, né, cara? Então assim, não se trata de ser uma coisa ruim, só que assim, é um cenário diferente, né? Não é nem, como eu falei, né? Nem melhor, nem pior. É diferente, né? Agora se você for, não, Flávio, eu quero treinar a defesa pessoal, então tá bom, então você vai buscar alguma coisa que seja parte da defesa pessoal. Então, como que isso pode te ajudar? Se a modalidade te ensina, o ideal seria que ela ensinasse tudo, mas se ela já começa ensinando alguma dessas coisas que eu citei, uma questão de legislação, certo? Porque as modalidades de arte marcial não ensinam legislação e... Não ensinam por quê? Porque não é relevante? Não, porque pra eles não faz diferença. Não faz sentido, né? É um ambiente controlado, né, cara? O que o cara pega ali em questão de teoria, né, na arte marcial? Ou é aquela questão histórica, né? O cara saber de onde veio a modalidade, as tradições e tudo mais... Ou é questão de regras de um possível torneio. E tá tudo bem, porque é um outro foco. Exato. Perfeito. Então você precisa saber legislação, você precisa saber combate corpo a corpo, seja em pé, seja no solo.
ataques com os membros superiores, ataques com os membros inferiores, defesa com membros superiores, defesa com os membros inferiores, projeção, anti-chão, mais importante do que o chão, a parte de anti-chão, armas de lâmina, armas de impacto, armas improvisadas, arma de fogo longa, arma de fogo curta, armas de impacto longa e curta, lâminas longa e curta, que mais? Negociação, né? Imobilização, que entra num apêndice ali de corpo a corpo, mas não é exatamente isso. Que mais? Cara, tem tipo muita coisa que você não vê, né, em nenhuma arte marcial, porque não é o foco deles, né? Um cara, por exemplo, do jiu-jitsu, ele é muito bom naquele combate solo, especialista ali. É o que a gente sabe fazer, encurtar a distância e levar o cara pro chão. Perfeito. Ponto. Né? Já o cara que trabalha a defesa pessoal, ele não é especialista em nada, mas ele é muito bom em muita coisa. Então, tipo, por exemplo, se eu pego um cara do jiu-jitsu, né, ele é especialista no chão. Ali ele tá em casa, né? Exatamente, ele se sente confortável. Mas se ele precisa lutar em pé, ele já vai ter problema. Aí você vai falar, mas o cara do jiu-jitsu, ele não precisa lutar no chão, ele só precisa de uma superfície plana, ele pode usar parede em pé. Faz sentido. Sim, faz sentido, mas assim, tô falando em pé. Né? Sim, ele não vai ter parede, ele não vai ter... Ele vai ter que ficar em pé. Vamos pensar no pior cenário, como a gente trabalha sempre, na pior condição possível, né? Exatamente. Mas ele pode... Cara, você vai ter... Assim, não tô dizendo que ele não vai conseguir. Eu disse que ele vai ter dificuldades. Com certeza. Certo? Da mesma forma que se você pegar um cara que treinou Muay Thai a vida toda e levar o cara pro chão, não quer dizer que ele não vai desenrolar alguma coisa, mas ele vai ter dificuldades. Muitas dificuldades, por sinal. Sim. Isso era bem claro da gente ver, principalmente em meados de 90, 2000, quando eles colocavam no Vale Tudo os tipos de artes marciais diferentes, né? Aí você via o cara do full contact, quando caía no chão, ficava em maus lençóis, ou o jiu-jiteiro que não conseguia encurtar a distância, e o cara, um crocop da vida, e começava a largar aquelas caneladas, já dava trabalho também, né? Exatamente. Então a ideia de você pega, sei lá, um cara que faz boxe, beleza, o cara é uma máquina de socar. E meia dúzia de golpes bem... Mas bem assim, se você conseguir, tipo, sabe, meter um pisão no joelho dele, pronto, cara. Você já tá em vantagem no negócio. Exato. Você não pode deixar de te acertar o primeiro soco, senão você tá ferrado. Pegou, fudeu, né? Exatamente. E aí você fala, mas Flávio, se eu fizer, tipo, alguma coisa voltada, por exemplo, a um MMA da vida, que daí eu vejo o chão, Envolve vejo um pouco de tudo. Eu ia entrar nessa pergunta agora, mestre. Beleza, mas ainda não envolve a parte armada. Você sabe, você é muito bom em combate em pé, você é muito bom em combate no chão, talvez no chão, quedas, perfeito. Né? E aí vem o cara e saca uma faca, e saca uma arma de fogo. Um exemplo, vou aproveitar que você tá aqui, porque eu já usei, só nessa semana eu usei esse mesmo exemplo 3 vezes. Tá. 3 vezes. Inclusive o último foi no sábado, que tive o último intensivo de Cali. Legal. E alguém perguntou alguma coisa nesse tipo e eu usei exatamente esse exemplo. Qual que é a história? No último curso de DECAF que eu ministrei lá na Academia Brasileira de Armas, o Rafa estava me ajudando, aí tinha um cara lá que ele era do jiu-jitsu, né? Tinha outro cara que era o guarda municipal lá também e tal, e assim, tinha um pessoal que, né, fazia as suas respectivas modalidades de combate. E quando a gente terminou a parte do curso, a gente foi fazer a parte do recon, que é a parte de reflexo condicionado. E a ideia era sugar o cara ao máximo possível para deixar ele o mais próximo de ele não conseguir pensar. Eu queria que o cara não pensasse, tá? A situação análoga ao pico de estresse, mesmo, a adrenalina no talo, né? Na situação real você não vai conseguir pensar, ou você vai fazer o que você sabe, ou você não vai fazer nada. Então eu queria cansar o cara tanto que ele não lembrasse o nome dele. Então ou ele ia fazer o que ele sabe, ou ele não ia fazer nada. E aí eu consegui fazer isso com perfeita maestria, né? Como a gente sempre bem sabe fazer. Com essa risadinha sádica ainda. Né? Criatividade não falta. Perfeito. Aí beleza. Aí ele cansou. Eu falei assim, pessoal, eu sei o que vai acontecer. Vocês treinaram, beleza, vocês fizeram, só que assim, vocês estão condicionados às suas respectivas modalidades e instintivamente vocês vão executar esses mecanismos de defesa, por assim dizer, né? Evitem fazer isso, certo? Eu já tô avisando porque eu sei que vai acontecer, não é a primeira vez que eu vejo isso, mas assim, evita, tá? Aí beleza, começou lá o recon, apontava a arma, ele fazia o desarme, eu saía mais ou menos, às vezes saía, às vezes não. Aí o Rafa foi entrar com o ataque dele, né? Da empunhar a arma de fogo no rapaz que estava fazendo o recon. Como o rapaz ele fazia jiu-jitsu e ele era muito bom nisso, ele foi condicionado a isso, e como eu falei, tá tudo bem, né? É uma coisa natural para ele. Ele estava cansado, ele não conseguia pensar.
qual que era a única coisa que ele sabia fazer? Levar os outros pro chão, certo? E o que ele fez? Levou o Rafa pro chão. Conseguiu? Perfeitamente. Muito bem. Perfeitamente. Ele pro chão, o Rafa E eu não pro chão. dava mole não, cara. Eu reti a arma ali, fiz base pra dar uma dificuldade e o cara, porra, me levou brincando. Foi pra minhas costas na hora já. Ah, só que qual foi o primeiro perrengue que vocês passaram? Primeiro, vocês não, né? Mais ele. Cara, a gente tava na brita. Né? Tava na brita. Ele se ralou bem, né? Se ralaram um monte. Né? E aí, o que aconteceu depois na sequência? Ele já foi buscar uma cana no meu pescoço ali pra me estrangular, né? E aí, o que aconteceu? Eu atirei nele. Enquanto ele tentava a posição, que enquanto ele tentava encaixar, eu tava disparando 4, 5, 6, 7, 8 Exatamente. vezes nele. E detalhe, antes disso acontecer, enquanto eles foram pro chão, eu simulei sendo um possível amigo do agressor, no caso do Rafa, e cheguei e comecei a pisar e macetear a cabeça dele. E eu simulava ser, né, um amigo do Rafa, e eu cheguei perto e eu comecei a não chutar, mas assim, eu colocava o meu pé na cabeça dele e dizia, cara, eu tô te chutando, sai daí, sai daí, sai daí. Era como se eu estivesse pisando na cabeça dele. E depois de tudo isso, ele tomou vários pisões na cabeça e alguns tiros nas costas. Então, assim, novamente, não se trata de ser melhor, não se trata de ser pior, é apenas uma situação diferente. Mas ele estava tão condicionado a essa resposta, né, que foi o que ele fez. Né? E o pessoal fala, mas e se for no 1 a 1? Estava no 1 a 1, era você Contra o cara, e ele. né? Só que a diferença é que você estava armado. É. Né? E estudos mostram que essa coisa de 1 a 1, principalmente nos dias de hoje, já assim não acontece. Foi feito um estudo, na verdade, sobre isso, não foi feito aqui no Brasil. Foi numa cidade nos Estados Unidos, tá? Mas mesmo assim não é difícil a gente adaptar isso ao nosso cenário. Qual que era o cenário lá? Eles queriam saber qual que era a probabilidade de você se envolver num conflito, né, com múltiplos agressores. Né, em proporções assim, quão significante isso era. Né, era mais viável ou não era? E, após o estudo, eles chegaram à conclusão que, né, num ranking que eles fizeram lá de 1 a 10, os top 3 era, se você fosse se envolver num conflito, as maiores probabilidades era que você primeiro se envolvesse com 4 pessoas, Tá. depois com 3 pessoas, depois com uma pessoa, Certo. e aí depois começava a vir tipo, uns Números números absurdos, aleatórios, assim, assim. 2, 7, uns negócios assim. Mas assim, nos 3 primeiros era, as maiores chances, se você precisasse se envolver em qualquer conflito, primeiro, ou você ia se envolver com 4 pessoas, na melhor das hipóteses com 3, e aí só em terceiro lugar que talvez você ia se envolver com uma. E parece ser meio absurdo, mas cara, não é difícil você trazer isso para o nosso cenário, como por exemplo, é só você colocar cenários que envolvam muitas pessoas, como por exemplo, estádios de futebol, shows, baladas, casas noturnas, todos esses locais que normalmente são frequentados por grupos de pessoas. Não é aquele local que você vai sozinho. É aquele É local difícil, que você vai... é praticamente impossível tu ver uma pessoa brigando com a outra, aquela roda assim, esperando o negócio. Exatamente, né? Coisa voando, gente se envolvendo. Principalmente quando o ambiente envolve algum tipo de entorpecente, seja lícito ou não, né? O vulgo exatamente. caipirinha, cerveja, bebida, qualquer coisa geral, assim. exatamente. Que deixa o cara desinibido, vê o colega dele tomando um pau, eu vou ajudar, e aí assim, então assim, não é um cenário difícil. Se você parar pra pensar, não é difícil. Muito pelo contrário, é bem fácil, na verdade, né, mestre? O que corrobora o estudo de ser muito mais provável você ter que enfrentar mais pessoas do que o 1 a 1. Sabe onde que eu vejo isso comumente, mestre? Na questão policial, né? Você vê muitas vezes o cidadão tá preso, é uma guarnição, aí começa a dar aquela enrolação para conseguir colocar o cara dentro da viatura e ir embora, que acho que é o que o policial mais quer fazer, porque ele tá em menor número. Muitas vezes não tem as armas, que eu não chamo de não letais, mas de baixa letabilidade para começar um uso progressivo de força. Ele tem uma pistola ali, ele vai ter que disparar contra alguém que vier para cima dele. E muitas vezes acaba nisso, né? O cara tenta tomar a arma do cara, cai no chão, aí a população toda vem em cima e vira aquele stick push, cachorro, criança, sempre uma confusão, né? Então é bem comum, né? Sim, é muito comum. Então, e aí o que nos remete ao exemplo na questão do Recon, onde se iniciou um conflito no 1 a 1, porém você estava armado, certo? Ele tentou utilizar dos meios que ele conseguia numa situação de estresse
em princípio tinha funcionado, ele foi bem sucedido no que ele tentou executar, só que aí simplesmente virou todo, né, a situação ali por você estar armado. Chegou um segundo, né, isso foi tipo só eu, podia ser uma outra pessoa junto, né, eu poderia estar armado também, poderia estar com uma faca, um pedaço de pau, mas assim, naquele exemplo eu simplesmente demonstrando que estava pisando na cabeça dele, poderia ser um pisão que eu poderia afundar a cabeça dele no asfalto. E não precisa ser sei lá, um basista, né, pra ter essa força. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Cara, é ação e reação, né? A gravidade tá aí pra provar isso pra gente. Ainda mais sob estresse, né? Pessoas fazem coisas inimagináveis. Exatamente, exatamente. Então, assim, ainda volto batendo na tecla. Nem melhor, nem pior. Sim. Eu acho que essa é a parte de deixar muito claro, e eu tenho muito cuidado também, mestre, quando a gente fala sobre essas coisas, porque, cara, a nossa ideia não é cagar regra, a nossa ideia não é falar mal dos outros, muito pelo contrário, na verdade é expor o nosso ponto e tentar trazer o que tem de mais atualizado nisso, por isso que a gente estuda tanto, busca tantas coisas novas. Respeito absolutamente, indico arte marcial para todo mundo como estilo de vida, como bem-estar, ou também, porra, não tem como você falar que um cara que nunca treinou e um cara que é faixa preta de qualquer arte marcial, porra, o cara tem uma noção muito boa, tem uma desenvoltura muito boa. Já vi muitos bons atletas se defenderem, né? Mas a questão é que hoje a gente fala nesse cenário da sujeira que é a atualidade. Exatamente. Né? Por exemplo, eu não enfrentaria nenhum faixa preta da minha modalidade na rua. Eu vou tentar esfaquear ele, eu vou tentar atirar nele, eu vou tentar bater com uma coisa mais longa para não deixar ele chegar perto de mim, eu vou tentar atropelar ele com um carro. Sim. Por quê? Porque a minha mentalidade hoje é vencer, eu não estou preocupado com ponto, categoria de peso, nem tempo, é sobrevivência. Chegar vivo em casa. Né? Não é aquela história do final do duelo que o cara joga a arma que tá na mão e fala, agora vamos lutar. Não, querido, eu tô com uma pistola, você se fudeu, você perdeu essa, toma. Exatamente, exatamente. E é duro, mas é assim que funciona. Né? E é triste. E a gente tá metendo o pau um tempão na questão da arte marcial e tal, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão Eu ia até entrar nesse ponto, mestre, falando da parte da defesa pessoal. Uhum. O que você acredita? Como a gente tá falando da questão de segurança, cultura de segurança, a pessoa que, novamente, né, a gente falou nos últimos 2 episódios basicamente sobre isso. Eu sou lá, o Rafael, tô me sentindo cada vez mais inseguro com a realidade... em que pese eu tenho uma arma de fogo, sei operar ela razoavelmente bem, sei usar um pouco das lâminas ou não. O que eu posso procurar? O que me dá uma abertura de ótica, de realidade dentro do cenário de combate, dentro do cenário de sobrevivência? Cara, então, primeiro você tem que buscar, né, conhecimento especializado nisso. Então, por exemplo, se você quer jogar futebol, onde é que você vai? Uma escola específica, né? Qual futebol? É de salão, é de campo, é de areia, é de sintético, é americano, você vai buscar isso aí, né? Então primeiro você tem que ter essa ciência do qual que é o seu objetivo. Da mesma exemplo que eu dei lá da mulher lá atrás que veio para treinar o combate e pergunta se emagrece. Fala, tá, você quer se defender ou você quer emagrecer? E tá tudo bem você querer emagrecer. Lógico. Só que desde que você esteja... Isso é bom, é saúde. Sim, desde que você esteja presente para você mesmo, que o seu objetivo não é... Agora, não é, a sua prioridade não é se defender, e sim emagrecer. Para você não ficar tipo, se iludindo, achando que você tá querendo alguma coisa, mas você quer outra. A mesma coisa que eu falei sobre o cara que vem para a defesa pessoal, mas ele quer competir, ele acaba desanimando porque ele vê que ele não tem nenhum tipo de reconhecimento. Fala, tudo bem, cara, é só você ir pro esporte que você vai ter esse reconhecimento. Só que é só você buscar a mentoria correta, né? Então, nesse caso, se você quer praticar um esporte, você vai buscar essa doutrina, você vai buscar esse aconselhamento. Na defesa pessoal, a mesma coisa, você vai buscar mentores, professores, instrutores que são focados nessa parte, para que eles possam estar te auxiliando. Eu ia falar mais alguma coisa sobre isso e eu acabei esquecendo. Eu acabei te cortando, né, cara? Eu ia completar alguma parada, agora eu esqueci, mas beleza. Me ajuda a completar essa ideia que você mesmo perguntou, e aí, enquanto isso eu tô lembrando o que eu tava falando. Bom, eu acho que, assim, eu vou falar novamente por experiência própria, né? Eu saí das operações de selva, voltei para a vida civil
E prontamente não queria ficar longe desse mundo, procurei a instrução privada, comecei a fazer diversos cursos lá com o Silveira, curso contigo lá também na aba, conheci você. E eu comecei a ver o mundo do confronto, do combate, sobrevivência urbana de uma maneira totalmente diferente do que eu tinha. Mesmo porque hoje eu já não pratico mais as artes marciais que eu praticava e já tenho muito mais ênfase na questão da defesa pessoal. Né? A gente começou com combate com facas, tive um pouco de experiência com bastões e boxe. Não estou conseguindo treinar da maneira que eu treinava, gostaria muito de ser aluno do mestre Flávio, ele sabe disso, mas eu tenho tido pouco tempo ainda, né? Uma correria grande. E eu acho que isso mudou bastante a ótica da coisa toda, né? Depois que eu comecei a portar armas de fogo e aí comecei a entender um pouco mais de lâminas e combate corpo a corpo e bastões e afins, você acaba se unindo a esse clube da defesa pessoal, não é, Sim. cara? Eu acho que fatalmente você acaba mudando um pouco, né? Então, A total, realidade total. é diferente. Eu aprendi que o combate é completamente agressivo, é completamente injusto, e eu tenho que ser o injusto, eu tenho que jogar sujo, trapacear, né? A primeira regra é que não existem regras para quando a gente fala em se manter vivo, Sim. né? Independentemente do instrumento que a gente esteja usando, seja uma pistola 9mm ou uma caneta, né? Total. E acho que isso me deu muita mais noção, primeiro de questão de consciência situacional, e dentro dessa consciência situacional a famosa teoria do lápis, né? Localizar armas próprias, impróprias e saídas, entender um pouco mais o que pode ser usado como uma arma imprópria, porque eu passo por diversas situações, acredito que você também e diversas outras pessoas, que existem ainda poucas situações que a gente tenta diminuir ao máximo, mas que nós ficamos teoricamente desarmados, sem armas, sem facas, e a gente tem onde que a gente tem que ver o que pode ser usado, né? Eu penso basicamente nessa parte da questão da defesa pessoal, que é sensacional. E aí entra a questão de... né? Até marquei aqui, porque senão eu esqueci. Eu de falar, mas quer dizer que então a arte marcial não serve pra nada? Que eu tô treinando há 10 anos e quer dizer que isso não vai servir pra nada? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, sim, toda e qualquer modalidade, independente de qual ela seja, ela vai sim estar te auxiliando, ela vai estar sim te ajudando, desde que você saiba o que você está fazendo. É o mesmo princípio de... dei o exemplo lá do futebol, né? Cara, quer dizer que se eu jogo futebol na areia, jogar na grama não vai me auxiliar em nada? Vai, desde que você compreenda os princípios. Vice-versa, eu jogo só no futebol de campo, você jogar na areia, de alguma forma vai te auxiliar no campo também. O cara que faz natação, o cara que tipo nada na piscina e o cara que nada no mar. O cara nadar no mar, ele vai ter uma experiência diferente que possivelmente vai ajudar ele na piscina. O cara que corre, o cara que na faz... esteira, e corre na rua. o cara que faz tiro, né, e quer correr uma maratona, vice-versa, o cara que faz maratona e quer treinar a parte de tiro também. Toda e qualquer modalidade vai te ajudar de alguma forma. Por exemplo, na defesa pessoal, o cara faz defesa pessoal, mas faz boxe. Perfeito, cara. Ninguém vai socar tão bem quanto você. Exatamente, né? Ponto. Exatamente. Se o cara faz... taekwondo, ótimo, além de você aprender a se defender, isso o cara é um belo um chutaço aí, né? né? Um chute, um twister muito louco, né? Você faz defesa pessoal, um combate da vida, e você ainda faz Kali, cara, ninguém vai manusear uma lâmina tão bem quanto você. Né? E daí para todas as outras modalidades. Cara, tem um aluno meu, o Carlos, que ele treinava judô. Antes de começar a treinar o combate comigo, ele treinava judô, né? Só que assim, ele treinava num horário que só tinha faixas pretas. E ele não era uma faixa preta. Ele era tipo, sei lá, uma faixa amarela, uma parada assim. Mas era o único horário disponível. Que ele podia ir. E aí o professor dele lá falou, cara, tipo, só tem faixa preta aqui. Você vai apanhar pra caralho, mas... tipo, você quer mesmo assim? Ele, não, bora. Ele vibrava e tal. E, cara, ele tomava só lavado. Porque, tipo, ele tava mais ou menos caminhando ali no negócio, mas era só, tipo, cara de alto nível, que fazia competição, atleta mesmo. Então, ele ficou muito bom nisso, mesmo ele não sendo tão graduado. E quando ele ia pras aulas, cara, ele derrubava todo mundo. Ele derrubava o branco, ele derrubava o verde, ele derrubava o vermelho, ele derrubava o marrom. Ele derrubava, todo mundo interessava se o cara era alto, se o cara era baixo, se o cara era gordo, se o cara era magro. Ele resolvia. Ele projetava todo mundo, certo? Ele já me projetou, ele me levou pro chão. Ele foi, grudou, fui pro chão. Só que, qual que era o empecilho disso? Era combate.
né? E em todas as vezes ele se deu mal depois, porque o cara sacava uma faca, ou sacava uma arma, ou sei lá, tipo, batia a cabeça dele no chão, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, ajudava ele de certa forma, só que ele só precisava adaptar o conceito. Eu falei, Carlos, tá funcionando perfeitamente as suas projeções, só que para de segurar o cara. Dá sequência nisso, né? Tipo, solta o cara e enche ele de porrada. Não precisa segurar 25 segundos, os caras com as costas no chão não é bom, né? Exatamente. Aí ele, porra, beleza, não é judô. O que ele fazia? Jogava os caras e metia um pisão na cabeça. Porra, show. Genial. Funcionou todos aqueles meses, anos, sei lá quanto tempo você ficou treinando com os faixa preta. Funcionou muito bem. Você só precisava adaptar o conceito. Eu acho que até a questão da consciência corporal, né, mestre? Eu reparo muito nos cursos de combate com facas, quando você já começa os movimentos e as trocas de perna, quem faz exercício físico, quem pratica arte marcial, tem consciência corporal, aprende muito mais rápido. Sim. Isso é fato, né? Total. O cara tem uma desenvoltura muito maior, ele tem aquela noção de movimentação e tal. Total. E o Kali tem muito disso, né? Pra caralho. A famosa dança da morte. A dança da morte, né? É o que eu falo pro pessoal, né? Você pode vir fazer uma aula de Kali e não aprender um movimento, mas, cara, dança valsas tu aprende. Isso é fato, né, cara? Tenho certeza que vai 2 pra lá, 2 pra cá. Se o cara dança bem, ele sai bem. Cara, o cara faz uma salsa da vida, você coloca um bastão na mão do cara. Nossa, é lindo de ver, né, cara? Fantástico, fantástico. Aqueles caras do... Como é que é? É frevo, né? Frevo. Da guarda-chuva. Cara, surreal. Surreal. Na pior das hipóteses, dá pra ganhar uma grana no sinal, tá? Fazendo os movimentos, bota fogo na ponta do bastão. O Lucas falava isso pra mim quando a gente começou quando eu comecei, né, a treinar os Double Snow Wide, os 2 bastões, ele falou, cara, a partir de hoje você vai dar valor pros caras do semáforo. Toda vez que você vai eu ouvi isso também, cara. dar dinheiro pros caras, você vai falar, cara, essa porra é difícil. É difícil. Pra caralho. Eu vejo vocês fazendo aquilo, eu falo assim, isso aqui é fácil, né? Daí um dá na cara, o outro sai voando. Nossa, né? surreal. Bom, mestre, eu acho que é isso aí, né? Show de bola. Arte marcial e defesa pessoal, um pouquinho mais esmiuçado. Peço a gentileza de todos aí que curtam, compartilhem, mandem pros amigos. E logo menos a gente tem mais coisa boa pra vir aí, não tem? Sugestões, quiserem colocar aqui algum tema que a gente aborda específico, coloca aí embaixo, é arma de fogo, é arma de lâmina, né? Qualquer coisa, enfim. O que vocês quiserem que a gente fala aqui sem problema nenhum. Show? Obrigado, mestre. Muito Mago Rai. Mago Rai. E valeu, galera. até semana que vem. Obrigado.